Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalauê Calgundá, e nesse vídeo, um vídeo simples e rápido, eu vou falar já de cara, direto, sem introdução, na questão de informações sobre FA. Eu já prometi FA, né, que agora eu sou Babalauê, eu falo de FA, que a gente encontra na internet. Vou falar algumas alertas sobre vocês, sobre coisas que vocês encontram, para vocês não caírem em informações erradas, né, tá certo? Em primeiro lugar, quer dizer o seguinte, que a internet ajudou muito na religião, em tudo, né? Em todos os setores, nessa religião também ajudou. A internet é uma boa fonte, uma grande fonte de informação. Claro que as pessoas podem dizer, mas tem muita bobagem. Sim, o mundo inteiro tem muita bobagem. Tem muito livro, você vai lá comprar livro, é bobagem. Tem muita gente que escreve idiotice em jornal. Então, isso não dá para separar. Então, a internet é uma grande fonte de informação. Abriu, democratizou, certo? Qualquer pessoa consegue botar seu conhecimento lá, registrar e ter. Então, a internet ajudou. Inclusive, a internet ajudou no sentido de policiar a religião, essa religião. Se alguém faz uma besteira, antigamente os caras podiam fazer besteiras anos a fim, ninguém falava nada. Agora acabou isso, né? Você faz uma besteira, na hora seguinte o cara está colocando os marmoteiros da internet, uma série ótima no YouTube, que era os marmoteiros da internet, né? Entendeu? Então, assim, então você está lá sabendo, vê lá, na mesma hora que tira um telefone, posta num grupo, faz não sei o quê. Então, é imediato. Então, ou seja, o policiamento é muito melhor, né? Isso é positivo, né? Você tem que ser muito certinho para você evitar aparecer na capa aí do Batman nessa história. Então, é muito positivo, muito legal. Mas, então, existem hoje dois lugares para pegar informação, o YouTube com vídeos e os sites estáticos, né? Que as pessoas publicam, os blogs, vamos botar junto aqui, né? Como o meu blog. Então, o que acontece é o seguinte, o YouTube acabou sendo, no final, a melhor fonte de informação, porque a pessoa bota o rostinho dele lá, ele está falando, ele tem que se defender, então ele tem que tomar muito cuidado, como eu tomo aqui, das coisas que está falando, das informações que está dando. Site estático nunca tem a cara da pessoa, sempre é uma organização qualquer, você nunca sabe quem foi que escreveu aquilo, e eles acabaram ficando desatualizados. Tem muitos sites com informação de Ctrl+C, Ctrl+V, de copiar e colar, né, de outros sites, aquela coisa mal reproduzida, mal montada, e acabam ficando estáticos, que ninguém tem investido muito tempo em sites estáticos de internet. Por quê? Porque você tem hoje comunidade, você tem redes sociais, você tem Instagram, tem muito lugar para você postar aquilo, então as pessoas não perdem mais tempo construindo aqueles sites que antigamente já foi a única forma de você postar informação. O YouTube acabou ficando melhor, o Instagram fica melhor, então as pessoas vão procurando isso. Então, sites têm informações, mas você tem que tomar cuidado, tá certo? Né? O YouTube, né, outros vídeos, Instagram, são mais dinâmicos. Muito bem. Agora, antes de você pegar alguma coisa que receber, você tem que fazer uma avaliação de uma das classificações que eu vou passar aqui agora. Lembra o seguinte, você pode estar recebendo informação, você pode estar recebendo análise ou opinião. Vamos falar uma coisa, informação. Informação é dado. Quando alguém te passa uma informação, aquilo é dado real. Tem uma origem, deve ter uma fonte, é uma descrição de alguma coisa, uma transcrição, ou ele viu aquilo acontecer, alguma coisa contou-se. A informação é informação, ela relata alguma coisa. Então, informação tem fonte, ou pode ser a própria pessoa, pode ser o que ele viu, como eu falei, pode ser livro, mas informação tem relevância. Então, a informação não tem discussão, o cara está dando informação. Olha só, a informação é essa. Você pode discutir se aquela informação é boa ou ruim, se a fonte dele é ruim ou não, mas é informação. Depois disso, às vezes o cara, além de botar informação, a pessoa faz análise. Cuidado, a análise é o seguinte, para você fazer análise de alguma coisa, você tem que ter conhecimento sobre aquilo e você tem que ter método. A análise implica em metodologia. Você, para analisar uma coisa, você tem que adotar um dos métodos de análise, separar, pegar as origens, estabelecer uma tese, uma antítese. Existem várias técnicas para isso, mas você, para pegar a informação e fazer análise, implica o conhecimento do método de trabalho e o conhecimento daquele assunto que você está analisando. Uma pessoa que analisa alguma coisa não pode ser uma pessoa que viu aquela informação, agora eu vou fazer uma análise sobre o que eu li. Olha só, isso não é análise. Isso é a terceira coisa que eu vou falar. Opinião. Você pode ler alguma coisa e baseado na sua vida, na sua história, no seu conhecimento aleatório ali, alguma coisa, emitir uma opinião. Eu acho que isso é bom, isso é ruim, isso é feio, não sei o que, acho que isso está certo, errado. Isso é opinião, isso todo mundo tem baseado nisso. Quando que a gente pede uma opinião? Quando você tem uma pessoa que tem um grau de conhecimento grande, que tem uma confiabilidade no que ele aprende, a pessoa tem experiência, então assim, baseado naquilo que compõe aquela pessoa, você vai pedir a opinião dele. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Então você vai ouvir a opinião do cara. Essa pessoa, ela pode ou não justificar a opinião dela. Tem pessoas que gostam de justificar a opinião. Não, eu dou opinião é essa, não sei o que. Tem pessoa, a justificativa de uma opinião não é uma análise, gente. Não é uma análise. Justificativa de opinião continua sendo opinião, tá certo? O que você tem que tomar cuidado é isso. Quando a pessoa está falando,
existe uma tendência, mesmo nessa religião, de misturar, né, no mundo real, é assim, e a pessoa misturar as coisas. Então ele junta informação com análise, que ele faz de alguma maneira, faz junto com opinião, muito mais opinião, informação, ou opinião do que qualquer coisa. Isso prejudica. Então, às vezes, você é levado para um lado de um conhecimento, o cara muda a sua forma de pensar, ou te induz a alguma coisa, baseado em opiniões dele, não em informações. Então, eu recomendo assim, tenham cuidado com isso. Informação, análise e opinião para não misturar, tá certo, né? E em relação a Ifá, no YouTube, você vai encontrar muito Babalorixá, vai estar falando de Ifá, de Odu e de Orumilá. Olha só, a minha recomendação, eu já vi vários falando, minha recomendação é a seguinte, ignore essas pessoas, tá certo? Olha só, pessoas de Candomblé não têm conhecimento e não têm propriedade para falar, nem de Orumilá, nem de Fá e muito menos de Odu, tá certo? Se a pessoa está falando sobre essas coisas e ele é Babalorixá, dependente do tamanho, olha só, ele não tem propriedade, ele não passou pelos processos, ele não conhece lá, ele não usa o método, ele não tem propriedade para falar sobre aquilo. Geralmente a pessoa está falando sobre um conhecimento qualquer que ele adquiriu e quer basicamente se aparecer mais importante do que é, tá certo? Não considere, tá certo? Assim como se você tiver também babalôs que ficam lá, agora vou falar sobre orixá tal, eu já vi, tem babalaô que se diz famoso, não sei o quê, principalmente os africanos, né? Agora vou falar do orixá tal, né? Daqui a pouco eu falo sobre esses africanos. Olha só, essas pessoas não têm propriedade não, para falar de orixá, para falar de uma coisa, a pessoa tem que estar lá dentro, só quem está dentro, quem viu nascer, quem criou, quem convive com aquilo continuamente vai te falar o que é qualquer coisa de orixá. Então assim, a César o que é de César, separa essas coisas aí, toma cuidado para você não pegar pessoas erradas dando informações erradas para você, tá certo, né? Então esse é um cuidado que você tem que ter. A fonte das informações nunca tem que ser só livros, eu acho assim, Babalaô, para dar informação, ele tem que ser baseado em versos, mito. Ele tem que dizer aquilo baseado em uma coisa. Ele não pode ficar dando opinião para você. Eu acho isso, eu acho aquilo. Olha só, ele tem que se justificar. O Babalorixá, ele tem a tradição oral, tem muita coisa que não está documentada, que faz parte do conhecimento geral. Ele tem que dizer aquilo baseado no conhecimento, explicar de onde veio, explicar um mito. Sempre tem um mito, sempre tem uma história para poder justificar, mesmo que seja conhecimento oral. As pessoas, para dar informação, para te convencer de alguma coisa, tem que explicar aquilo ali, tem que explicar o contexto todo. Né? E você tem que ser alguma coisa crível para você. Sempre tome cuidado. Mas tem uma coisa muito chata que está acontecendo, cara, que eu já observei, que é o fato das pessoas de tradição africana, os africanos, e os brasileiros ligados a eles, acabaram virando referência de conhecimento. Alguém está falando alguma coisa lá, algum assunto, o que os africanos dizem sobre isso, o que a tradição, a religião tradicional fala sobre isso. Cara, lamento, essas pessoas não são referência pelo fato de serem africanas. Eu vou explicar daqui a pouco. Essas pessoas, quem acha isso, cara, está iludido, você não está entendendo como é que é o mundo real. Eu vou trazer aqui um choque de mundo real para vocês, tá certo? Esses brasileiros ligados a esses africanos, cara, turistas religiosos. O cara vira um turista, vai lá, passa um tempinho naquela terra urubá, alguns dias, um mês, não sei o que, ou poucos dias, e vai para lá, volta para lá dizendo, eu passei lá, eu conheci tudo, eu vi fulano de tal, oculto na terra tal, não sei o que. Cara, olha só, turistas religiosos, tá certo, né? Entenda o seguinte, mesmo no candomblé antigamente, cara, para você poder chegar e aprender alguma coisa, cara, você tinha que estar numa casa, um bom tempo, adquirir confiança daquelas pessoas. Aí, com o passar do tempo, aquela pessoa confiava em você e com muito jeito, você conversando com aquela pessoa devagarinho, ele ia te contando coisas, te dava informação, te ensinava as coisas. Ninguém chega perto de um cara desde candomblé e fala assim, fulano, me ensina aí como faz tal coisa. O cara olha pra você e tal. Sim, ninguém ensina isso dessa maneira. As pessoas reclamam, isso está incorreto. Não está correto, não. A pessoa tem que avaliar muito bem para quem está ensinando as coisas. Se você quer uma informação dele, quer aprender uma coisa dele, você tem que dar alguma coisa em troca, em sentido de respeito, conhecimento também, sabe? Você tem que transmitir alguma coisa para ele. Você não chega para lá, o cara não tem obrigação de ensinar nada que ele sabe, não. A mesma coisa esses africanos, gente. Os africanos são iguaizinhos. Você vai para lá, como brasileiro, e vai lá fazer. Esses africanos, os caras não respeitam nada, gente. Os ocidentais não respeitam ninguém, cara. Eles não acreditam na gente, eles querem só dinheiro. Eu vou contar umas histórias de africano aqui. Outra coisa. Eu conheço a realidade dos africanos há de 20 anos atrás, cara. Quando começou esse mercado religioso internacional que eu vou falar, se expandir,
Eu comecei a ter contato, né, com cubanos, com africanos, muito poucos. Então, cara, era um troço muito espaço, assim, então coisa de 20 anos. Então uma coisa é o que era esses caras de 20 anos atrás, que eu vi hoje. Hoje é outra história, cara, outra realidade. E não era, ninguém muda em 20 anos, ninguém aprende em 20 anos. Eles se configuraram para o mercado que eles têm. Eu vou contar umas histórias bem antigas, tá certo? O primeiro caso que eu soube, né, que me contaram há muito tempo atrás, foi o caso, se eu vou citar os nomes, depois eu não vou citar, do Verger com a Bimbolá, né? O André Bimbolá é um babalaô, apesar de não jogar, ele é babalaô, tá certo, né? É um babalaô africano, ele é acadêmico, e ficou muito conhecido, ligado à unidade de lei e fé, por expandir o IFA pelo mundo. Ele foi o principal responsável por expandir, falava nos Estados Unidos, teve acesso a universidades lá, ele falava de IFA, primeiras pessoas a falar de IFA no mundo, livro publicado na Unesco. Cara, assim, ele foi a pessoa que começou a expandir IFA, tem esse mérito de expandir o mercado de IFA, religioso de IFA, começou com o André Bimbolá. Mas como é que foi a história do VG com ele? A história do VG com ele, que me foi contada, né, por uma mãe de santo, que conviveu com o pessoal do meio acadêmico, diz o seguinte: os africanos tinham perdido tudo, eles não tinham nada, não tinham verso, não tinham coisa nenhuma. O VG foi lá, conviveu alguns anos, né, meses, anos com o cara lá, percebeu aquilo tudo e começou a juntar material, conhecimento daquelas pessoas. Ele, né, o VG era rico, podia ficar o tempo que quisesse lá, né? Então ele começou a registrar aquele negócio todo, se associou ao André Bimbolá, se associou à Unidade de Lei e Fé, eles começaram um projeto lá de recuperar toda essa tradição, essa cultura africana, registrar os versos, não sei o quê. Então foi um trabalho intenso, provavelmente outros antropólogos estiveram envolvidos nisso, Drill, tem outros antropólogos que contribuíram com a coisa e começaram a resgatar esse conhecimento, né? Registrar, tem muito ritual africano que os africanos começaram a fazer, que exatamente como estava registrado pelos antropólogos, registraram lá, então o cara pegava o livro, então é assim que fazia, eles passaram a fazer igual. Então assim, isso tudo foi documentado e tinha junto com a NFE. Em determinado momento, o André Bimbolá achava que já estava tudo bem, tipo assim, não preciso mais desses caras. O que aconteceu? Numa daquelas saídas que o Verger saiu de Ilha-Fé, né, da Nigéria, para vir, ou para o Brasil, para a França, não lembro para onde ele ia, ele estava com aquele material que ele juntava, né? Na verdade, o material, cara, o André Bimbolá denunciou ele lá, o pessoal da alfândega, aí ele foi interceptado, porque como se estivesse roubando conhecimentos, coisas sagradas dos Yorubá. O BG foi interceptado, pegaram toda aquela papelada, naquela época não tinha nada eletrônico, não, tudo papel, tiraram dele e ele veio sem aquilo tudo. E aí encerrou o negócio. O Bimbolá não precisava mais dele, deu um chute na bunda do BG e ainda fez isso, tá certo? O BG veio para o Brasil e foi uma das coisas que ele lamentou, né? Ele não falava isso para ninguém, mas aquilo foi uma mágoa, porque o André Bimbolá, ele ajudou, usou ele e deu um pé na bunda dele, tá certo, né? E aí, a partir disso, o André Bimbolá cresceu no mundo, com aqueles negócios, os versos grandes, cara, aquela toda que ele inventou lá. Então foi o primeiro cara. Aí isso começou a expansão do mercado religioso africano. Os caras começaram a fazer congressos mundiais de orixá, no país tal. Aqui no Brasil teve um em 2005, eu fui nesse congresso. Mas teve antes, teve outro lugar, nos Estados Unidos tinha, na universidade tinha alguns vídeos sobre isso aí, tá certo, né? E depois que o pessoal de Ifá ganhou esse mercado, o pessoal da YTR, da tradição africana, foi atrás. Opa, vamos atrás desse negócio aí, né? E tinha. E aí que me contaram, né? Assim, processos iniciáticos, né? Aí os americanos se interessaram, beleza, queremos ser babalaô. Aí começaram a ir os americanos, né, para a Nigéria serem iniciados na Nigéria, só podia ser lá, por causa de todo o material e tal. Então eles viajavam, igual esses brasileiros que para fazer turismo. Aí o Bimbolá chamava um grupo lá, ele não iniciava, fazia ninguém, chamava os babalaô para iniciar, não sei o que, olha, vou fazer iniciação, mas as pessoas americanas não vão para o meio do mato, não ficam não sei o que, não dormem, não sei o que, não, então eles ficavam no hotel, então eles faziam os processos e depois voltavam para o hotel. Aí o Bimbolá disse, olha, vamos fazer o seguinte, você tem que tomar um banho de cachoeira, vocês não precisam ir no rio na cachoeira. Vocês vão no chuveiro de vocês se imaginam, vão estar tomando um banho metafísico ali na cachoeira, no seu chuveiro do hotel. Então eles iam para casa, ficavam dormindo no hotel, faziam iniciações, voltavam lá uma semana depois, né, 7 dias, voltavam iniciados, todo mundo com um negocinho, com um cordãozinho, com um símbolozinho. Então o que acontecia? O mercado. Eu vi vídeos de brasileiros que foram se iniciar lá e compraram lá um título de TIF, né, aquele título lá. Aí depois eu vi um vídeo na internet que era interessante, aí veio um oluô lá de tomar satisfação dele, dizendo, você não pode usar esse título, TIF. Aí ele falou, não, o vídeo é engraçadíssimo, né? Porque o cara falou assim, não, cara, olha só, esse título aqui foi você que me deu, você me deu papel em branco, eu paguei por você, você me mandou lá no mercado, o cara escreveu aqui e acabou, cara, aí termina o vídeo, era isso, esse é o padrão comportamental desses africanos, tá certo? Teve um caso também que me contaram, de um americano que viveu muito tempo lá
na Nigéria, tá certo, né? Aí o que aconteceu com ele? Ele queria se iniciar em Fá, e ele morava lá, falava Yorubá, tá certo? Conhecia aquelas pessoas, convivia com elas de alguma maneira, mas todo queria se iniciar em Fá. O que ele fez para iniciar? Olha só o que ele fez. Ele pegou um sobrinho de um babalaô importante lá, um sobrinho que o babalaô gostava muito, pagou a iniciação do sobrinho para que ele pudesse se iniciar junto. Então, os dois se iniciaram ao mesmo tempo. Por que ele fez aquilo e pagou? Para ele ter certeza que ele receberia o que o outro sobrinho ia receber. Porque se ele fizesse sozinho, o cara ia enganar, ia fazer qualquer coisa para ele, não ia fazer uma coisa séria. Então ele queria fazer um negócio direito. Depois de ter visto um monte de gente lá se iniciar, ele fez isso. Então pagou e se iniciou. Então esse era o padrão de comportamento desses africanos. Era naquela época, 20, 18, 15 anos atrás. Isso mudou? Muito pelo contrário, deve ter piorado. Então aí os brasileiros hoje, não, hoje está tudo certo, vou lá, aprendo, sou um grande conhecimento, os caras me respeitam. Quem respeita? Africano nunca respeitou ninguém fora deles lá, tá certo? Os primeiros que entraram em conflito com eles foram os cubanos e nigerianos por conta do mercado comercial, tá certo, né? Por quê? Porque o principal mercado dessas pessoas era os Estados Unidos e Europa. E lá, essas pessoas queriam se iniciar e procuravam, então esse é o mercado. Então quando você se sentia mudar, você queria mudar para os Estados Unidos, onde o pessoal tinha dinheiro, mudar para a Europa, ou você trazia os europeus, os franceses, ingleses, já, os americanos para fazer iniciação. Esse era o mercado que tinha. Então assim, quando você era bom, se você era um bom babalaô, seja cubano ou seja nigeriano, você ficava na sua terra e esses estrangeiros iam até você, e você ganhava dinheiro lá, muito dinheiro ficando na sua terra, né? Como está em Odivejo, você está no seu lugar, as pessoas vêm lá para fazer para você, tá certo? O que acontece com essas pessoas? Aí alguns se mudavam. Então as pessoas principais, os importantes, ganhavam dinheiro onde estavam. Outros, vou me mudar para o mercado americano, lá fico lá trabalhando, outro ia para a França, conheci um bom balão cubano, ele ia para a França, fazia iniciações, voltava para Cuba. E quem é que vem para o Brasil? O Brasil, um país de terceiro mundo, sem dinheiro, cara, a gente recebe as piores pessoas, tá certo? Porque os melhores ou ficam lá dentro, têm sucesso na terra deles, ou um desses países grandes. O que vem para o Brasil são aqueles que não tiveram competência para chegar em outro lugar. Uma parte desses africanos que vieram para cá, enganadores, como era na época das universidades de ensino de Yorubá. Gente que não sabia nada, gente que era cristão, gente que era muçulmano, aí volta correndo dizendo que sabia aquilo, faz uma iniciação lá de 7 dias e volta querendo fazer as coisas. Cara, como tem aqui um monte de gente, pessoas em casa até hoje fazendo isso, tá certo? Então, o que eu quero dizer, para encerrar aqui, que já está longo, é o seguinte: não usem, não aceitem como referência de tudo isso que eu falei, lendo aquelas informações, não aceitem como referência que só pelo fato da pessoa ser um africano, ou só pelo fato de ser um brasileiro, filhote de africano, que fica aqui falando. Cara, muito engraçado, cara. Esses dias eu vi um brasileiro, cara, de tradição africana, de babalaô, ele falando assim, ele falava como se fosse um africano falando com sotaque de brasileiro. Caraca, o cara falando, imitando o sotaque de africano, cara. E vou dizer que não foi o primeiro não, que eu já vi também. Uma vez eu conheci um brasileiro, um afro-cubano, de rama cubana. Aí era uma pessoa magrinha, né? Morena, assim, parecia um cubano. Ele falava assim de um jeito que eu juro pra você, parecia um cubano mesmo, falando com o negócio. Depois eu descobri que nada, era um João da Vida qualquer lá que imitava cubano. Outro também, conheci um outro cara também, um branquinho, que também falava, forçando o sotaque, fingindo como se fosse cubano falando brasileiro. Cara, isso é o fim da picada, cara, é fim da picada. Tanto os caras que imitam os africanos, tá cheio de gente imitando os africanos. Então, quero dizer para você o seguinte: não se impressione. Quando o cara te dá uma informação, faz uma afirmação ou dá uma opinião e aquilo quer virar uma verdade só porque o cara diz que é africano. Cara, esses africanos não têm a informação absoluta, analisa a informação como está, e muito menos brasileiros que se ligaram com eles, cara. A informação é certa ou errada pelo fato dela ser certa ou errada, ser boa ou não, tá certo? A qualidade lá. Não usem a regra de eu vou dar valor a isso aqui porque a pessoa que está falando é aquela pessoa. Não faça isso. Duvide de tudo. Duvide de todo mundo. Duvide de mim, cara. Tudo que eu falo aqui você pode confirmar. Você deve duvidar de tudo, tá certo? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o que você faz. Eu só queria encerrar, último 30 segundos, dizer para vocês que uma das diferenças, né, que eu notei, né, da abordagem desse canal, né, do YouTube e de outro seguinte, é que eu faço aqui uma abordagem religiosa, né? A diferença que eu faço é que eu trago as coisas aqui sobre de teologia, sobre de religião. Eu dou um contexto, religião, né? Busco uma coerência, um senso, continuidades, informações e uso como fonte do que eu falo, versos, descrições sobre a sociedade. Tudo que eu falo aqui foi coisa que eu vi, eu aprendi, falei com pessoas. Eu não falo coisas que eu não tenha
que não tenha convivido com aquilo, tendo conversado mesmo em FA, ou que não tenha fontes muito boas que já tenha confirmado aquilo. Eu sou no cuidado que eu faço é isso, e a diferença entre o que é esse blog, né, esse vídeo com o outro, são a questão da roupagem de teologia, de ter um contexto religioso, e outras pessoas têm um contexto mais prático, né, mais efetivo, que assim, é só uma questão só para entender. O que eu falo é um pouco diferente, eu posso estar falando do mesmo assunto e outra pessoa lá com um pouco diferente, porque eu estou falando, a minha abordagem, ele tem esse contexto, as outras pessoas têm um contexto mais prático. É só isso. Então, beleza, lamento o tempo que durou, mas tentei fazer o mais rápido possível. Tá bom, tchau.